Bem-vindos! Estudaremos agora a teoria do desenvolvimento psicossexual. Para entendermos melhor o conceito teórico desta linha de pensamento da psicanálise, passamos a algumas observações iniciais. A teoria do desenvolvimento psicossexual corresponde a 5 fases no processo de desenvolvimento da personalidade humana, que são elas: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase genital. Desde o seu nascimento, o ser humano move-se em direção ao mundo buscando realizar e satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Ou seja, o indivíduo, desde o seu nascimento, move-se em direção ao mundo na busca do prazer e da realização pessoal. Segundo esta linha de pensamento, em cada uma dessas fases do desenvolvimento humano, o indivíduo obtém prazer por meio de uma parte específica de seu corpo, denominada zona erógena, em torno da qual está organizada a libido, que corresponde à energia sexual que nos move em direção ao prazer. Vejamos, portanto, as fases do desenvolvimento psicossexual para entendermos melhor essa concepção psicológica. A fase oral corresponde ao período que vai desde o nascimento até cerca de 1 ano de idade. A principal zona erógena, ou seja, a principal parte do corpo que dá prazer ao indivíduo, é a boca, e o prazer é obtido por meio da sucção e da mordida após o nascimento dos dentes. É possível perceber que neste período o bebê tende a levar tudo à sua boca. É por meio dela que ele explora o seu ambiente, além do fato de que o principal objeto de desejo nesta fase é o seio da mãe, que além de alimentar, proporciona satisfação ao bebê. A fase anal corresponde ao período que vai de 1 aos 3 anos de idade. Tem como principal zona erógena o ânus. Nesta época, a criança começa a ter o controle da função excretora, ou seja, a criança percebe que pode controlar as fezes que saem de seu interior. Se inicia, portanto, nesta fase, o treinamento dos hábitos de higiene. É uma fase bastante marcada pelas birras, pois a criança percebe que tem um certo controle sobre seu próprio corpo e, consequentemente, sobre os seus pais. A fase fálica se estende dos 4 aos 5 anos de idade. A libido se organiza em torno dos genitais. É comum a curiosidade nesta fase pelo corpo do outro. Por exemplo, os meninos têm curiosidade de saber como é o corpo das meninas e as meninas têm curiosidade de saber como é o corpo dos meninos. Pode ocorrer também nesta fase a manipulação dos genitais, no caso, a masturbação. Nesta fase, é comum também que ocorra o complexo de Édipo, que consiste no fato de um menino apresentar uma atração pela mãe e passar a se rivalizar com seu pai, e nas meninas ocorre o inverso. É nesta fase que se instaura o superego. A criança que até então não tinha vergonha de mostrar os seus genitais, passa a desenvolvê-la pouco a pouco, na medida em que esta fase vai avançando. A fase de latência se estende dos 5 anos de idade até a puberdade. Este período é marcado pelo abrandamento dos impulsos sexuais e o investimento na exploração do mundo. Em outras palavras, significa dizer em um investimento na busca por conhecimento. Intensificam-se também neste período as preocupações com as relações sociais e as atividades intelectuais. A fase de latência coincide com o início da escolarização da criança. A fase genital se estende da adolescência até o fim da vida. É marcada por mudanças biológicas significativas. Este período marca uma retomada dos instintos sexuais, ou seja, o interesse sexual do indivíduo volta-se ao outro, que pode ser do sexo oposto, no caso da heterossexualidade, ou do mesmo sexo, no caso da homossexualidade. O desenvolvimento adequado desta fase possibilita ao indivíduo o estabelecimento de relacionamentos amorosos maduros. Neste período, o jovem precisa elaborar a perda da identidade infantil para que pouco a pouco possa assumir uma identidade adulta. A passagem de cada uma dessas fases à outra pode se dar de maneiras diversas. O modo como o indivíduo vivencia uma fase irá impactar o desenvolvimento das fases posteriores. Em cada uma delas, há conflitos que devem ser resolvidos, e a fase mais complexa, em se tratando disso, é a fase fálica, pois é quando acontece o complexo de Édipo, termo criado por Freud
para descrever a disputa inconsciente que a criança estabelece com seu progenitor, ou seja, com seu pai, pelo amor de sua mãe, e vice-versa no caso das meninas. Compreender a sexualidade infantil contribui de forma significativa para a tomada de decisão diante de situações em que a criança manifesta dúvidas e curiosidades em relação ao tema. É importante que ela seja escutada e que as respostas sejam as mais verdadeiras possíveis dentro de sua capacidade de compreensão. É indicado que se responda exatamente o que foi perguntado, sem omitir ou entrar em detalhes desnecessários, partindo dos conhecimentos prévios e básicos que as crianças já têm a respeito da temática. Muitas vezes, pais e educadores se assustam ou ficam constrangidos diante de algumas perguntas feitas pelas crianças e preferem desviar do assunto. É totalmente compreensível que isso aconteça, pois o tema da sexualidade ainda constitui um tabu em nossa sociedade e muitos adultos preferem negar a existência da sexualidade infantil, inclusive por terem bloqueios em relação à sua própria vivência sexual, segundo nos explica Pérez, 2002. Entretanto, deixar de responder os questionamentos da criança pode gerar ideias distorcidas e fantasiosas, além de despertar inseguranças, medos e a sensação de que não se pode confiar no adulto, que deveria lhe ajudar a compreender o mundo melhor. Além da expressão da curiosidade por meio de perguntas ou comentários, as crianças podem manifestá-la a partir de comportamentos. É bastante comum ouvirmos relatos de pais ou educadores que presenciaram a criança manipulando os próprios órgãos genitais de modo a obter prazer, ou explorando o corpo de um amiguinho como forma de conhecer as diferenças entre os sexos. Nestes casos, é recomendado que se converse com a criança, mas nunca com o objetivo de repreendê-la. O essencial é ajudá-la a entender suas vontades e suas curiosidades e a desenvolver o senso de intimidade, ou seja, o senso de privacidade. É importante que ela compreenda que há comportamentos que não devem ocorrer na frente dos outros, como a exibição ou a manipulação dos seus genitais. Ao mesmo tempo em que os adultos apresentam dificuldades para lidar com as manifestações sexuais das crianças, é comum que façam perguntas como, por exemplo, quem é o teu ou a tua namoradinha? E esse tipo de comentário pode confundir a criança e incentivar comportamentos ou preocupações para as quais ela ainda não está preparada. Ao finalizarmos esta breve apresentação dos fundamentos da psicanálise, podemos afirmar que o objeto de estudo desta teoria psicológica é o inconsciente. Freud foi o fundador da psicanálise e teve muitos seguidores, como Bion, Melanie Klein, Donald Winnicott, Jacques Lacan, entre outros adeptos de suas concepções e de seus pensamentos. Alguns chegaram a ampliar ou a aprofundar suas teorias, outros as questionaram e propuseram novos conceitos, mas todos eles têm o inconsciente como aspecto fundamental da personalidade humana. Portanto, é correto afirmar que a psicanálise de Sigmund Freud tem, no nível inconsciente da mente humana, do psiquismo humano, sua principal fonte de conhecimento e sua principal fonte de estudo para conhecer os processos psíquicos que englobam o desenvolvimento e a formação da personalidade do indivíduo.